Claro que o senhor tem todo o direito e vai defender os interesses do clube e proteger um patrimônio do clube, que é o Diego Tardelli, e foi feito um investimento muito alto em cima desse jogador. Mas o senhor não concorda que o torcedor do Grêmio, que tanto idolatra o presidente Romildo Bolzan Júnior, tem o direito de saber o que está acontecendo, qual é a verdade sobre o Diego Tardelli? O Renato acabou de dizer que eu vou dizer isso. Eu tenho o direito também de dizer, né? E também tenho o direito de não dizer. As duas coisas. Bom, o que acontece com o Tardelli é o seguinte: o Grêmio fez um grande investimento nesse jogador mesmo, fez um investimento e espera dele sempre uma posição de protagonismo, de jogador de ponta, jogador que resolva. A questão salarial, às vezes, é uma questão absolutamente irrelevante se há solução dentro do campo. O jogador gosta de ver solução. O grupo gosta de ver solução. O grupo, quando espera de um jogador uma situação importante, espera que ele solucione. Não apenas a questão do seu desempenho, mas também a solução de todos. Porque se um joga bem e resolve um jogo, todos vão ganhar. O clube vai ganhar, a torcida vai vibrar. Faz parte do jogo. É assim que nós estamos tratando esse tema. E é assim também que estamos chegando num ponto que está na hora de decidir, efetivamente. Né? Tudo aquilo que podia ser feito pelo jogador já foi feito. O jogador é que tem que nos dar a resposta daqui para frente agora. O jogador tem que dizer se quer ficar e como quer ficar. Se quer ficar e quer ficar absolutamente identificado com os propósitos do clube, com os propósitos do grupo, com a busca de títulos, com a busca de bons desempenhos e principalmente sendo um jogador importante para conquistar títulos aqui para todos nós, ótimo. Se não quiser ficar nessa condição ou achar que está ruim, nós não vamos segurar ninguém. Essa é uma realidade. Então, na verdade, a bola não está conosco. A bola está com o jogador. O jogador é que tem que nos dar a resposta. Ele é que precisa se resolver. Ele é que precisa se auxiliar e ele que precisa nos dizer: eu quero ficar e vou assumir o meu papel de importância aqui no clube. Se ele não quiser, não há problema nenhum. Só nos diga isso de uma vez por todas. Presidente, para tentar deixar mais claro, ele tem propostas para deixar o Grêmio? É outro não sei, problema? É comportamento. Nós queremos que ele se solucione, queremos que ele diga para nós o que efetivamente ele quer fazer no Grêmio. Mas é uma situação que a gente precisa ter isso com clareza. Eu desconheço, sinceramente desconheço, porque não recebi nenhuma proposta de nenhum clube por ele. Estou esperando que ele diga isso alguma coisa para a gente, se tiver proposta. Eu não sei. Realmente o Grêmio não recebeu proposta. O senhor já procurou conversar com ele? Ele não respondeu? Já conversei com ele a semana passada. Tive uma boa conversa com ele. Pessoalmente, eu e ele. E nessa conversa, presidente, ele disse ao senhor... Essa conversa é minha e dele. Mas ele disse ao senhor que está insatisfeito no Grêmio e disposto a retornar ao futebol chinês? Essa conversa é minha e dele. Bom, presidente, a conversa é sua e do Diego Tardelli a gente respeita, evidentemente, mas na resposta anterior a essa, né, o senhor disse que tem que ter uma solução e ele tem que dizer se quer ou não ficar no Grêmio. Exatamente. E ele lhe disse que quer ficar no Grêmio? Me pareceu que sim. Me pareceu que sim. Presidente, tem essa situação do Tardelli, mas tem também a situação do Everton. E tem uma coisa que a gente não consegue entender. O Grêmio disse que não tem nada pelo Everton, não tem nenhuma proposta, não tem nada que o faça sair nesse momento. Mas o Everton, por exemplo, disse hoje que não pode garantir que vai jogar quarta. O que acontece? Onde é que está o ruído nessa história? Não tem ruído nenhum. Mas onde é que está o ruído? O ruído é uma situação assim que vocês criam um problema, criam uma crise, criam uma situação e às vezes vocês mistificam essa situação. Não é isso. O Grêmio, vou repetir para que fique bem claro, o Grêmio, estamos praticamente às 20 horas de sábado, dia 13 de agosto, 13 de julho. O Grêmio não tem nada para avaliar. O Grêmio não tem nada para avaliar. Então não se conjectura, não se trabalha em cima do que não se tem. Eu mantenho contato frequente com o representante do jogador, ele me relata que tem sido muito leal com o clube. Agora, tem somente uma situação para ser resolvida dessa maneira. Quem tem os direitos econômicos do jogador, quem é? O Grêmio. O Grêmio é que tem que dar a liberação dele. O Grêmio que tem que acertar o preço. Se nós não temos nenhuma proposta para avaliar, como é que essas coisas andam? Então, não tem dicotomia. É esta a situação. O Grêmio não tem proposta para avaliar pelo Everton. Agora, eu vou te dizer o seguinte, pode ter situações que ainda não chegaram ao Grêmio, que ele tenha conhecimento? Pode. As duas situações são verdadeiras. Agora, eu estou te dizendo sobre a ótica do Grêmio. Agora, se tu me perguntar,
Se vai ter proposta para esse jogador, eu acho que ele é desejo de consumo, é desejo de compra por vários clubes, não somente brasileiros, mas principalmente europeus. Não, ele é jogador do Grêmio e se não tiver absolutamente nada vai jogar. Como o Renato disse, segunda-feira ele viaja por volta do meio-dia para Salvador. É isso. Presidente, do ano passado para cá, vários jogadores foram contratados e realmente, olhando-se antes da contratação, no papel, sem dúvida nenhuma, seriam jogadores de desejo de qualquer clube brasileiro. Marinho, Montoya, o André, no ano retrasado ainda, para o passado, o próprio Tardelli. Como que o presidente vê essa diferença de contratar um jogador, às vezes caro, né, como foram esses, e ter praticamente a certeza, né, da resposta desses jogadores, e de repente esses jogadores não darem toda essa resposta assim, e aí realmente o que acontece é que a torcida às vezes muda de opinião muito rapidamente. O que passa pela cabeça do Romildo Bolzan quando ele olha para essas contratações que foram feitas e, ao que tudo indicavam, né, eram grandes contratações e que acabaram não deram tão certo assim? Quando eu visualizo isso, eu simplesmente digo o seguinte: eu não me omiti como presidente do Grêmio. Eu tentei, eu fiz o que tinha que fazer. E, portanto, não há absolutamente nenhum arrependimento sobre tudo isto. E sei que a torcida é passional a esse respeito. Vai do 0 ao 100 em questão de segundos, rapidamente. E respeito muito isso. Porque a torcida quer vencer tanto quanto nós. Se o jogador não dá certo, vamos em frente. Vamos procurar soluções. O Grêmio, apesar de ter contratado jogadores que achavam que podia ter soluções mais relevantes sobre eles, dois já saíram e as coisas andam, a roda anda. Tá? E as soluções, e o Grêmio nunca deixou, por exemplo, de fazer a política de base. O Grêmio sempre avaliou os plantéis. O Grêmio sempre teve reposições na base para jogadores que da própria base saíam. E o Grêmio está mostrando isso hoje. Eu achei que o Patrick entrou muito bem, o Pepe entrou muito bem, o Everton é um jogador pronto, eu achei que o Matheus foi muito bem, eu acho que o Tassiano, embora não seja da base, é um jogador novo, também está chegando muito bem. Né? Acho que está tudo certo. O Da Silva recebeu uma chance hoje, a renovação continua. Aliás, está na hora da gente começar a avaliar também que o Grêmio vive um momento de transição. Esses dias eu conversava com alguns jogadores mais veteranos, de uma maneira muito clara, eles dizendo exatamente: olha, o Grêmio faz uma política correta de transição, mas às vezes a gente precisa de alguma coisa mais pronta, mais experiente. E eles colocaram alguns receios sobre isso. E vamos combinar. O Grêmio jogou 5 partidas, ganhou 4 ultimamente. As últimas 3, quem ganhou o jogo? A gurizada. A gurizada pelo Grêmio. Claro que o Grêmio ganhou. Mas a gurizada ganhou o jogo. Todos os jogos com dificuldades. Fortaleza foi com dificuldade, Botafogo foi com dificuldade, hoje foi com dificuldade, mas quem faz um time em transição e acredita nesses valores que está colocando em campo, está sujeito a isso. Mas estamos vencendo. O ano passado fomos 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Quantas partidas perdemos porque, às vezes, não tivemos resultado esperado para esse tipo de solução? Este ano estamos tendo com mais dificuldade, mas estamos já visualizando um clube para 2020, 2021, 2022. Esse é o esquema da renovação. Nós estamos fazendo a transição por dentro. Está aí o Paulo Vitor, está aí, está o Léo, está aí o Michael, está aí o Jeromel, está o Kahneman, está o Bruno, está aí o próprio Everton, o Luan está aí. Né? Tem jogadores, o Alisson, são jogadores que estão hoje na titularidade do clube, porém tem muitos jogadores que estão chegando e vão ser titulares do Grêmio logo em seguida. Então essa transição é que tem que ser percebida. Não é simplesmente achar que o resultado é aquele e aquilo que vale para aquele jogo, para aquele efeito. Não, o Grêmio sofre sim um processo de transformação. Eu acho que o Renato, se der os 12 jogadores, para mim tem mais, porque quando tu espera, ou tu acha que a transição que está jogando sub-23, que foi o primeiro lugar geral do campeonato nessa primeira fase de classificação, ou tu acha que ele não está cheio de jogador que a gente está observando? E tu acha que ele não temos expectativa de que muitos jogadores daqueles rapidamente ascenderão para o time profissional? Esse é o processo. Então a gente compra para fazer um time, para ter garantias, às vezes não tem, e quando não tem, o que acontece? A roda gira. Eu me frustro, mas não me omiti. O Grêmio não vai se omitir em qualquer situação que tenha que resolver lá na frente. Presidente, você já tem se deparado com esse tipo de situação, a exemplo do que acontece com o Tardelli, até nessa temporada, né? Porque desde a temporada passada, na verdade, porque jogadores que têm esse protagonismo, que têm potencial para assumir esse protagonismo, não vêm assumindo. O caso do Luan,
O Luan, ele, inclusive, até foi afastado em determinado momento por conta da condição física. Aí você teve que ir lá conversar com ele. A diferença do Tardelli e do Luan é que o Luan ganhou título, conquistou título, tem a sua história marcada no clube. O Tardelli é um jogador que chegou para tentar escrever uma história no clube. Qual é a tua opinião pessoal disso? Qual é a linha de raciocínio que se segue como gestor para tentar corrigir essas arestas? Sempre trazer todo mundo para dentro. Sempre botar todo mundo no processo. Sempre ser solidário com ele, nas dificuldades, nos sucessos e nos insucessos. Criar sempre um bom ambiente de trabalho para todos. Se isso não resolve, né, a gente vamos em frente. Mas o principal alvo de um grupo multifacetado, jogadores mais experientes, jogadores menos experientes, jogadores que entram, jogadores que e não respondem, às vezes se frustram. Mas isso faz parte do próprio elenco. Por quê? Porque cada ser humano reage, às vezes, diante de cada fato de uma maneira diferente. E todos nós temos que ter a compreensão disso. Às vezes, tem jogadores que vão sair daqui e vão jogar muita bola, tem jogadores que não jogavam fora, vieram para cá e jogaram. Cada jogador reage de uma maneira diferente. O que o Grêmio faz, e tem que fazer sempre, é criar um bom ambiente de trabalho, um bom ambiente emocional, dar estrutura para tudo isso acontecer e, principalmente, reproduzir isso em solidariedade com o jogador. Não pense que a gente não observa, porque tem gente, às vezes, não escuta a imprensa. Não, se eu não escuto, eu procuro observar, procuro estar atento. E vou te dizer, o grupo do Grêmio está absolutamente solidário. O Grêmio está solidário com os seus jogadores. O Grêmio está solidário com a sua comissão técnica. Por mais que, às vezes, duvidem disso, aquilo, e a torcida entra, e, às vezes, a torcida entra muito mais instigado por um ambiente sem uma avaliação adequada do tema, quero te dizer, nós, da direção, estamos absolutamente cumpliciados com os jogadores e com a comissão técnica. Seja para essas transformações, seja às vezes para uma conversa de contratação, sem que isso vire hierarquia ou qualquer outra situação de vestiário, mas nós estamos juntos. E juntos passaremos do Bahia na quarta-feira. E a torcida tem que acreditar nisso. Não é ficar duvidando, não é botando em redes sociais, essas coisas assim. A torcida tem que ser solidária nesse momento. A gente sabe que 99% da torcida tem esse conceito. Mas, às vezes, 1% forma aquele mau clima, aquele clima ruim, aquele clima desagradável, aquele clima de dúvida. É influenciada para isso. E vamos combinar. Eu compreendo isso. Mas nós estamos lá de cá, fazendo tudo para que tudo dê certo, para que chegue no final do ano e a gente festeje mais títulos. Então, eu quero te dizer que quando a gente atua nesse ambiente de estar aqui, dar respaldo para todo mundo, nós somos solidários, fornecemos estruturas, damos proteção, damos ambiente e estamos juntos sempre aqui internamente. E eu quero que a torcida sinta e perceba o que eu estou dizendo, para dizer que ninguém aqui está brincando, que ninguém aqui pode duvidar. Podemos fracassar, mas ninguém pode duvidar que estamos todos nós muito atentos para todas essas circunstâncias que envolvem essas questões do futebol e principalmente o grupo de jogadores. Presidente, a situação do Tardelli, tu já esclareceu, respondeu a todos. Caso ele não fique, vocês vão buscar algum jogador? E sobre o PP? Tu falou muito bem na reformulação do plantel. Tem o PP, o Jean-Pierre, agora o da Silva, o Vico, outros jogadores. Ele pode ser o novo Everton do Grêmio? PP? O Everton já foi o novo Pedro Rocha? Mateuzinho já não foi o novo Arthur? PP é o novo PP. É ele. PP é outro jogador importante. Cada jogador, ele se resolve por si mesmo. E ele vai ter sucesso por si mesmo. Por ser atleta, por se esforçar, por jogar bem, por ser um jogador solidário, produtivo para ele, para o clube e para o time. Esse é o esquema. Esse é o esquema. Eu não vou fazer o elenco de jogadores que eu tenho expectativa de... O PP sempre foi um jogador que eu tive muita expectativa a respeito dele. E isso todo mundo, quem acompanha futebol, sabe perfeitamente disso. Eu posso olhar para a transição e para a base e dizer que eu frequento esses ambientes e eu vou te dizer, eu tenho ali várias expectativas de grandes jogadores que vêm pelo futuro. E posso te dizer mais. Meu grande sonho é formar um time só de jogadores egressos da base. Claro que isso nunca vai acontecer. Mas eu te dizer, eu tenho tanto gremismo no meu sangue e acredito tanto nessa capacidade desse clube, que para mim o meu grande sonho um dia seria fazer um time apenas de jogadores formados na base. Seria para mim um sonho. Eu sei que isso não vai acontecer. Eu sei. Mas a gente pode dizer o seguinte, tivemos o Pedro Rocha, tivemos o Everton, vamos ter o PP, tivemos o Wallace, tivemos o Arthur, já temos o Matheus, e tantos outros jogadores que vêm vindo aí, que depois, se a gente fosse numerar, seria uma coisa importante. O que importa é que há absolutamente cultura de formação e aproveitamento. E o Grêmio está muito forte nisso.
Presidente, se o senhor me permite, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é sobre o caso de Diego Tardelli. Existiram algumas informações de que o Tardelli manifestou o interesse dele, há um tempinho atrás, há umas 2, 3 semanas, que ele manifestou o interesse dele de sair do Brasil, voltar para o exterior. Eu queria saber se o Grêmio soube disso, o Grêmio conversou com o Diego Tardelli sobre isso, e de fato isso existiu. E a segunda é ainda sobre o caso PP. O senhor citou que dos últimos 3 jogos foram os garotos da base que decidiram. O PP decidiu em 2, decidiu contra o Fortaleza, decidiu agora contra o Vasco. Existe alguma pressão na comissão técnica por parte da diretoria? Não pressão, mas alguma conversa para utilizar esses jogadores? Não. O Renato faz muito bem isso. Ele tem absoluta noção, tempo, time e orientação para isso. O Grêmio ganhou do Atlético Mineiro, que era o líder do Campeonato Brasileiro, daquela oportunidade aqui em casa. Ele ganhou com o time titular. E o Grêmio vai jogar quarta-feira contra o Bahia com o time que é considerado titular. É o mais respeito. O que eu quis dizer quando digo isto é que estamos em transição de plantel e temos força para fazer isso. É isso que prevalece, é isso que deve prevalecer. E o Tardelli, eu particularmente não sei se ele teve proposta da China. A mim não me interessa também saber disso. Pode até ter havido. Eu acho que houve esse comentário, sim. Eu acho que alguma coisa internamente se comentou sobre isso, não para mim. Para mim, ele nunca disse isso. Mas o que importa em relação ao Tardelli é que nós o queremos inteiro. E quem vai dizer isso para nós, e eu vou repetir isso, é ele. Se ele quer ficar inteiro aqui. Presidente, essa semana, depois desse apito final, se inicia uma semana decisiva de Copa do Brasil contra o Bahia, mas também se inicia especialmente uma semana de Grenal, que é sempre muito especial. Nós temos um Grenal especial por 2 razões. Primeiro, são 110 anos da história do Clássico, e é o primeiro Grenal que acontece imediatamente após uma das ações mais solidárias entre as diretorias de Inter e Grêmio que aconteceu no Gigantinho semana passada. E o que motivou muitas pessoas a falarem que talvez nunca na história as diretorias de Grêmio e Inter tiveram uma cordialidade, tiveram uma ação tão conjunta e uma relação tão próxima. Eu queria saber se o senhor concorda com isso, como é que é a relação com o presidente Marcelo Medeiros e o que essa ação torna o Grenal mais positivo, quais positivas ações traz essa ação? Eu acho que foi um gesto interessante, bonito, dos 2 clubes, sim. Na verdade, o protagonismo disso foi do Internacional, junto com a Prefeitura, e nós fomos demandados, e de uma maneira discreta, absolutamente discreta, já tinha dado autorização, porque a benemerência se faz exatamente com esse conteúdo, inscrição. Isso é fundamental para a gente demonstrar que está intenso e que está real nesse tipo de proposta. Segundo, eu acho que o exemplo, sim, aquele exemplo dos ônibus chegando sem escolta, aquele exemplo das torcidas tirando os mantimentos que o Grêmio mandou em solidariedade, botando em fila, ou passando saco por saco, vasilhame por vasilhame, para aquilo cria um gesto. Eu acho que, essa vez, nós talvez não precisaríamos colocar 40 ônibus para levar a torcida para o Beira-Rio, nem o Internacional colocar 40 ônibus para trazer a torcida para cá. Eu acho que dessa vez nós não precisaríamos ter aqueles atropelos de catraca, de bilheteria, de entrada. Dessa vez a gente poderia ter menos policiamento. Eu acho que aquilo valeu muito mais por esse gesto capaz de mostrar que o campo é que tem a rivalidade, mas absolutamente completamente incivilizado qualquer situação fora do campo. E eu acho que tanto eu como o presidente Marcelo Medeiros temos dado demonstração de que a rivalidade fica dentro do campo, mas os nossos interesses institucionais de Grêmio Internacional são rigorosamente iguais. E aí nós temos que somar esforços para fazer as coisas grandes aqui no Rio Grande do Sul. E esse exemplo foi um.